Bom dia! Hoje nós vamos conversar sobre sistema imunológico. Vamos definir, colocar algumas definições importantes. E eu gostaria de conversar também brevemente aí sobre a P2, tá? Espero que vocês tenham ido bem aí na P1, que tenha dado para entender como é que vai funcionar as provas, né? E tirar todas as dúvidas, porque agora o nosso tempo ficou enforcadinho, né? Ficou curtinho. E então eu preciso que vocês tenham aí responsabilidade em relação às disciplinas que já estão na apostila. Então, o que vocês vão fazer? De hoje para quarta-feira, vocês vão separar um tempinho no dia de vocês e vão olhar essas unidades. Unidade 3, 7, 9, 12, 13 e 14. Vão ler, vão estudar tudo direitinho, vão se preparar, tá? E na quarta-feira, na nossa aula, vão tirar todas as dúvidas. E aí a gente vai discutir todos os aspectos sobre essas unidades. E aí a gente vai discutir o que vocês entenderam e quais são as dúvidas. Então, a intenção é que vocês venham na quarta-feira com dúvida, não só para assistir. Oi, Kátia, pois não? Professora, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Eu tenho recebido bastante pergunta em relação a como que faz a contagem das notas, né? Tanto da P1 quanto a somatória das notas. Tá. E eu lembro que teve uma aula que o Hugo foi, ele explicou tudo direitinho, mas assim, muitas pessoas estão perguntando como que funciona essa somatória das notas. Tá, na aula inaugural eu também falei, né? Isso. Acho que a gente posso até mostrar para vocês agora, para não ficar dúvida sobre isso. Peraí. Além disso, o que mais? A minha parte seria mesmo as notas. Eu tenho uma curiosidade que é minha particular. Pode falar. Eu até perguntei para a professora Stephanie também, e teve uma pergunta, foi a pergunta também da aula dela. Quem faz as nossas provas? São os professores da noite? Na verdade, isso nem é tão importante. Na verdade, o que é importante depende muito do caso, depende muito da matéria e do professor. Aí teria que ver matéria por matéria. O que é mais importante saber é que são todas baseadas na apostila. Todas. Qual é a dúvida especificamente? Qual é a matéria? Você quer saber alguma matéria específica? Porque é difícil responder assim. Para mim, a minha dificuldade não. Meu problema muito foi na prova de fundamentos, que assim, a minha prova, ela foi inteirinha sobre a história da enfermagem. Tá. E assim, foi tão focado sinais vitais pra gente. E aí, assim, na hora da P1, a minha prova mesmo, ela foi toda sobre a história da enfermagem. E teve coisas que não tinha na apostila que eu tive que pesquisar, porque nem eu sabia. Então, peraí. Veja bem o que você está me falando. Você está falando que tinha pergunta que não tinha resposta na apostila? Você tem certeza do que você está falando? Eu não tenho certeza. Tá, eu preciso da pergunta. Tá, eu vou te passar. Tá, porque aconteceu no segundo módulo de uma outra disciplina e a gente foi olhar a apostila, tinha na apostila. Eu passo para a senhora depois. Me passa direitinho, porque a gente precisa verificar isso. Se não tem na apostila, obviamente não pode cair, né? Só que a mesma professora que fez a apostila foi a professora que fez as questões, então eu preciso ver. Não vou nem falar, não acho nada. Prefiro ver, né? Às vezes a gente quer achar as coisas, acaba falando bobagem. Eu preciso ver direitinho quais são as questões e
e aí eu vou, se realmente, aí é aquela outra questão. Não tem na apostila, e foi feita a pergunta, essa pergunta vai ser anulada, igual um concurso, tá? Isso não pode acontecer. E aí a gente já aproveita e já conserta para as próximas. Agora, vamos lá. Antes, quando tudo começou, as aulas, tudo, o formato era totalmente diferente. A gente entrega a apostila para o professor e a gente fala para o professor, monta as suas aulas dentro da apostila, mas o professor pode mudar a ordem, o professor pode dar mais ênfase em algumas coisas. E a nossa intenção com o primeiro módulo é que vocês consigam começar os estágios, saúde pública, ir para campo. Então, eu mesmo, como coordenadora, falo, foca em sinais vitais. A gente, infelizmente, teve alteração de professor, que isso não é planejado, obviamente. A gente convida um profissional para ir do começo até o final. E aí precisou ter essa mudança por motivos do professor, e aí sim a gente teve um atraso, obviamente, no cronograma. Quando a professora Stephanie entrou, eu pedi para ela ver os alunos se eles já estão bem no que foi supostamente passado, e daí você continua. Né? E aí, dentro do prazo que a gente teve, aconteceu tudo isso da pandemia, ela foi tentando suprir para vocês o conteúdo da apostila. Né? Então, tem vários fatores aí que fogem à regra do normal, né, esse semestre. Laís, você escreveu... Então, vamos lá. Tanto o caso da Kátia, quanto que a Laís acabou de escrever, não é para a gente resolver em horário de aula. Passou 9 minutos e 50 da aula, não tem problema a gente conversar. Só que essas coisas são para ser mandadas e-mail para o Hugo. Né? Então, Laís, Kátia, não tem problema em me passar como coordenadora do curso, eu estou aqui para escutar vocês. Qual é a minha preocupação? É que agora não é uma reunião de coordenação, agora é aula de saúde do adulto e do idoso. E aí vocês acabam se prejudicando, né? Porque a gente acaba gastando tempo com isso. Então, o que eu vou pedir? Eu já tinha passado mais de um recado no Google Sala de Aula com um comunicado oficial em PDF. Depois eu reforcei. Qualquer problema que tivesse era para copiar lá a questão, enfim, e mandar um e-mail para o Hugo. O Hugo ficou a semana passada, ele estava doente, mesmo assim, ele ficou respondendo todos os e-mails e verificando todas as situações. Agora, era para ter visto isso semana passada. Então, agora, o que vocês precisam fazer? Hoje, imediatamente no intervalo da aula, já faz o e-mail, já manda para ele. Tá? Porque quem vai verificar isso, quem tem domínio de todas as questões, de todas as apostilas, de tudo, é ele. Eu posso ajudar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que vocês falaram e vou repassar para ele, tá? Olha aí, ó, o Fábio já deu a resposta. O Hugo falou que essa mensagem de reprovado é uma mensagem errada do sistema, o que vale são os pontos. Perfeito. Perfeito, Fábio. Muito obrigada, muito obrigada. É isso aí. Então, quem tem contato direto com o rapaz do sistema, né, até para melhorar isso para P2, é ele. O que vocês precisam ver? Entra lá no TW, Terminal Web, e tenta verificar a nota de vocês, tá? É aquela nota lá que vale que eu vou explicar agora a conta. Isso, é isso, é isso. Foquem nas notas. Tira print de tudo. Eu vejo que o pessoal tá tirando print, né? Perfeito, gente, é a prova de vocês. Tira print. Então, apareceu lá 8, 9, 10. Tira print daquilo, né? Guarda direitinho. Apareceu questão errada? Tira print ou anota no caderno, enfim, e manda pra gente. E isso, com certeza, vai ser resolvido, assim como no concurso. Tem questão repetida ou a resposta, né, estava errada, não tem resposta certa e etc., aquela vai ser anulada e o ponto vai ser dado. Paciência, né? A gente que tem que prestar atenção nisso. Sim, certíssima, Kátia. A dúvida tem que ser tirada, né? A pergunta tem que ser feita, a situação ela tem que ser resolvida, isso não tem problema nenhum. Vitor, queria falar alguma coisa? Levantou a mãozinha? Tranquilo, Vitor? Ótimo. Então, eu vou mostrar o que a Kátia pediu para todo mundo. Meu Deus, cadê? Tinha aberto aqui.
Aqui. Sobre as notas, então eu tinha conversado com vocês quando vocês chegaram na sala de aula, fiz a aula inaugural e aí a prova. Não vou mostrar esse porque a prova não é dissertativa, eu vou mostrar esse. Essa é a nossa fórmula, tá? Essa primeira fórmula aí, ó, essa daqui é a nossa fórmula. Eu preferi mostrar aqui porque fica mais fácil. Então, quando falar assim, como que a gente chega na média, né? Como que o professor, como que a escola calcula a média? Lá no começo do ano a gente mostrou isso aqui, ó, para vocês. Essa daqui é a fórmula, tá? Daqui vai sair a média de aproveitamento. Então, aqui está envolvendo P1, P2 e P3. A P3, ela vai substituir a menor nota. E a P3, ela é opcional. Então, digamos assim, vamos pensar que a Kátia tirou 10 em tudo. 10. 10 em todas as P1s, todas as P2. Então, ela fecha com 10. Ela ainda nem chegou a P3. Entregou todos os trabalhos. Entregou tudo, perfeita, lindo. Então, ela fecha com a média de aproveitamento 10. A Kátia precisa fazer P3? Por necessidade, não. A Kátia pode fazer P3? Pode, ela pode fazer a prova que ela quiser, né? É direito dela. Vai que ela quer testar os conhecimentos, né? Que ela quer... Tá, na P1 eu tirei 10, mas será que se eu fizesse de novo a mesma prova, eu tiraria 10 de novo? E aí a Kátia vai lá e faz por conhecimento. Digamos que no dia que ela foi fazer a P3 de saúde do adulto e idoso, ela não estava muito bem, a P3. Ela tá com 10 já na média. E no dia da P3, ela tá com a cabeça ruim, acordou com cólica, mal-humorada, qualquer coisa, não importa, tá? O motivo. Mas ela vai lá e tira um 4 na P3. 4. Então, de 10, ela tirou 4. O que vai acontecer com a nota dela? Nada. Ela fecha com 10, porque ela já tinha esse 10. Não tem como substituir. O que vale mais são as duas notas maiores. Então, se você faz P1, P2, P3, duas notas maiores dessas 3 provas são as que vão entrar nesse cálculo aí. Agora, digamos que uma outra pessoa, a Bárbara, eu, fui lá, fiz P1. Aí fui péssima. Errei tudo, não prestei atenção, não acompanhei as aulas, não tirei dúvida, fui péssima. Tirei 3. E aí na P2 eu tirei 6. Ficou ali no limite, né? 3, 6, a média é 6. Meu trabalho eu fiz, mas fiz correndo, fiz mais ou menos, mandei de qualquer jeito. Vou ficar com medo. Obviamente, a minha nota não vai alcançar a média. Então, o que eu tenho que fazer? Eu faço a P3 para substituir o 3 lá da P1. Então, vamos colocar isso mais na prática, tá? Beleza até aí, né? Tá. Se não tiver dando para acompanhar, viu, Kátia? E o restante da turma também, que foi a Kátia que perguntou. Mas se não tiver dando para acompanhar o exemplo, me avisa. Tá bom. Isso daqui, alcancei a minha média de aproveitamento. Lembrando que a P3 entra aqui, substituindo a menor nota. Não soma, substitui. Se eu não conseguir nota, mesmo assim, com P1, P2, P3, eu ainda tenho a REC. No caso da REC, eu vou pegar a média de aproveitamento, o resultado que deu dessa conta aqui, vai dar uma média. Então, para fazer REC, você tem que ficar com a média final menor que 6. Então, você tem que ficar com 5, 5,5, 4, a média final. Depois de fazer P1, P2 e P3. Menor que 6. Se você ficar com média menor que 6, aí, obrigatoriamente, você tem que fazer REC. Se você ficar com 6, você não pode fazer REC, porque você não tem o que recuperar. REC é só para recuperar. Prova para melhorar é só P3. REC é só para quem tem menos de 6. Tá. Aí vai pegar a nota que você vai tirar na REC, que vai ser uma prova de 0 a 10 também. Vai pegar a nota que você vai tirar de 0 a 10 da REC, somar com a média final e dividir por 2. E essa conta tem que dar 6. Então, por exemplo, se você ficou com 4 de média, quanto tem que tirar na REC, que somado e dividido por 2 vai dar 6. Quem é bom de matemática entendeu o que eu falei.
Você ficou com 4 de média. Quanto tem que tirar na REC para passar? Fábio falou 8. Vamos fazer a conta? Tirei 4 de média. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 4 mais 8, 12. 12 dividido por 2, 6. Aí ele passa. Tudo bem? Basicamente, essa é a fórmula. Então, vamos colocar isso mais claro ainda. A fórmula lá em cima, que eu acabei de explicar, tá? Vamos pensar naquele aluno fera, aquele aluno que tira 10 em tudo. Vai lá, entende tudo, fez todos os trabalhos. Aluno nota 10, tirou 10 em tudo, olha só aqui. 10 em P1, 10 em P2, 2 pontos de trabalho. O resto é fórmula. Fez a conta, vai dar 10 e esse aluno fecha a média com 10. Acabou, tá livre. Preciso continuar assistindo aula se eu fechar na P2? Ué, você está interessado na nota ou no conhecimento? Né? É isso que a gente precisa pensar. Então, o assistir aula não tem nada a ver com nota, o assistir aula tem a ver com matéria. Imagina que gostoso, depois que passar as provas, a gente não precisa ficar falando disso, né? A gente vai falar só de conteúdo e a gente pode discutir, assistir vídeo, falar do que falta, tirar todas as dúvidas de vocês, sem aquela coisa de isso vai cair na prova, aquilo não vai cair na prova. Ok? Beleza, então vamos continuar. Digamos um aluno que é dedicado, mas tem dificuldade. Tem filho, tem trabalho, tem marido, né? Não que o marido seja uma dificuldade, mas a gente precisa dar atenção, cuidar da casa, fazer almoço, fazer janta, fazer café, enfim. E limpeza, faxina e lá. Trabalha fora, tem filho pequeno, precisa também cuidar. Então, é um aluno dedicado, um aluno que quer fazer um curso, um aluno que não só paga, né, não quer só nota, mas é um aluno dedicado, mas tem dificuldade. Ou não tem tudo isso para fazer, mas tem dificuldade para entender a matéria, né? Tem tempo livre, mas mesmo lendo, estudando, assistindo vídeo, tem dificuldade. Então, é esse aluno aqui. Olha só, na P1, esse aluno tira 4,5. Agora não vai ter nota quebrada, né? Porque não tem como ter nota quebrada, meio certo. Mas, só um exemplo. Na P1, tira 4,5. Na P2, tira 5. E esse aluno, ele é dedicado, então ele faz todos os trabalhos o melhor possível. Ele entrega aqueles trabalhos assim que a gente olha e fala, não tem como dar menos de 2, tá? Então, esse aluno fazendo o cálculo, gente, olha a média dele. 6. O sistema é feito, essa fórmula é feita para ajudar vocês. Essa fórmula é feita para quem faz o trabalho e é dedicado, passa. Esse aluno aqui nem precisou de P3. A não ser que ele olhe e fale, não quero ficar com 6. Ah, não, 6 não, 6 é pouco, eu quero ficar com mais. Aí faz a P3. E a P3, se ele tirar mais do que 5 na P3, mentira. Se ele tirar mais do que 4,5 na P3, já vai substituir aqui, ó, essa nota aqui. Então, se o aluno tirar 5, 5,5, 6, já vai aumentar a média. Então, qual é o incentivo nosso aqui? Se você fez P1, tirou 4, tá vendo? Ainda dá para recuperar sem precisar tirar 10 na P2 e ainda tem a P3. Então, esse é o exemplo de um aluno dedicado que teve dificuldade e mesmo assim conseguiu passar sem P3 e sem REC. Ok? Kátia, tranquilo, amor? Tá acompanhando? Estou sim, professora. Obrigada. Ajudou bastante para eu poder ajudar o pessoal que está me perguntando. Imagina, e eu vou deixar gravado também, né? Qualquer coisa, o link dessa primeira aula de hoje, pode repassar para o pessoal. E o último eu tirei print também para poder, e já estou enviando. Ah, ótimo, perfeito. E aí eu já estou enviando para quem me mandou a dúvida. Excelente. É legal. A senhora explicou certinho, porque tiraram 4 e aí não sabiam como lidar. Falei, calma, calma, eu vou perguntar. E aí a senhora explicou certinho. Exatamente. Então, geralmente eu dou esse exemplo porque na P1, no primeiro módulo, sempre, uma grande maioria, estranha o modo de avaliação. E nesse sistema que a gente está, mais ainda. Então, o que vocês estão perguntando, o medo de vocês,
É muito normal. Quando a gente chega nessa época, mesmo se fosse presencial, ia ser a mesma coisa. Logo depois de P1, muita gente tira 4, 3, 2 e fica desesperado. Poxa, tô jogando dinheiro fora, vou parar o curso. Não, calma. Não precisa. Respira, entende como que funciona, as chances que a gente dá. E agora vocês já entenderam o que tem que estudar, o que tem que focar, como é que vai ser a prova. Tá bom? Eu acredito até que presencialmente, nesse ponto, é um pouquinho mais complicado, porque cada professor monta a prova de um jeito. Então, o professor argentino monta a prova de um jeito, a professora Bárbara de um jeito completamente diferente, a professora Esther, e assim por diante. Então, cada professor você tem que se adaptar. Aqui não, é um formato único. É questões tiradas da apostila. Então, nesse ponto, pode facilitar. A gente tem que tentar ver coisas boas de tudo, né? Então, vamos lá. Outra coisa, se o aluno é aquele aluno desleixado, sem dedicação nenhuma, é aquele aluno que faz quando dá não faz, não gosta de acordar para assistir aula, não tira dúvida, não tem caderno, nada, não entrega trabalho. Então, imagina, olha só, esse aluno tira 2,5 na P1, tira 4 na P2, porque não tá nem aí, se esforçou um tiquinho lá, assistiu uma aula ou outra, tirou 4. E no trabalho que vale 2, gente, esse trabalho faz toda a diferença na vida. Esse trabalho que vale 2, o aluno fez tão mal feito, que o professor só conseguiu dar meio para esse aluno. Então tá, porque não atendeu lá os requisitos e tal. Meio. Somando tudo e fazendo aí a fórmula, 3,3. Esse aluno não passa, a média é 6. Mas aqui não tem P3 nem REC. Aí esse aluno bobeou, dormiu no ponto, esqueceu de fazer a P3. Esqueceu. Quando ele foi olhar a média, meu Deus, eu tô com 3. Preciso fazer a recuperação, porque com 3 eu não passo. Aí o aluno vai assistir todos os vídeos da vida, chama a Kátia, perturba o Fábio e tira dúvida, faz grupo de estudo, né? Tira 8,5 na REC. Então, esse aluno tinha de média 3,3, tirou 8,5 na recuperação e ele fecha com 6. Então, mesmo quem dormiu no ponto, dá tempo de acordar até P2. Se na P2, mesmo assim, não for bem, dá tempo de tentar recuperar na P3. E se mesmo assim não conseguir, ainda tem a recuperação. Então, a oportunidade mesmo é dada para que vocês, em algum momento, despertem, né? Ou quem tem muita dificuldade. Imagina uma pessoa que tem muita dificuldade. Que essa pessoa tenha tempo de se acostumar com o formato de prova, com as disciplinas. Gente, P3 e REC, cai tudo que caiu na P1 e na P2. Então, assim, é só rever o que já estudou. Então, é mais tranquilo do que, na minha opinião, né? Mais tranquilo, só tem mais conteúdo, mas é mais tranquilo do que um conteúdo totalmente novo. Dúvida sobre as notas? Beleza. Perfeito. Agora vamos a nossa. Acho que eu já falei, né? Eu peço que vocês estudem, peço que vocês leiam. Quarta-feira tragam as dúvidas. Se não tiver dúvida, eu vou começar a matéria e vamos embora. Eu vou passar, junto com os links da aula de hoje, um vídeo sobre sistema imunológico, que eu gosto muito desse vídeo. Parecido com aquele vídeo que eu passei do infarto. É até a mesma produtora, enfim. É um vídeo um pouquinho antigo. É um vídeo, até que a qualidade dele não tá muito boa, mas ele é tipo um filminho. Então, ele tem um personagem central e esse personagem central vai desenvolvendo uma historinha. Nosso cérebro, ele absorve melhor quando tem uma historinha do que simplesmente ficar blá, 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 falando, tá? Monóstro, linfócito, timo e tonsila e não sei o que. A gente ficar só falando, às vezes aquilo não entra na nossa cabeça. Ai, defesa do quê? O videozinho, ele mostra isso acontecendo. O personagem desse filminho, é um filminho curtinho, bem curtinho. Esse personagem do filminho, ele consegue, né, demonstrar pra gente. Então, eu vou passar o link para vocês, por favor, assistam, tá bom?
A senhora pediu para pesquisar sobre pedra na vesícula e pancreatite, só para ficar no caderno mesmo? Laís, sim, meu amor, sim, tá? Por enquanto, sim. O que a gente pode fazer? A gente pode, depois que passar as provas, voltar em alguns assuntos e discutir. Eu passei lá no Google Sala de Aula os links, deixa eu ver, com vocês, primeiro A, eu cheguei a discutir. Mas é que com algumas turmas eu não consegui. Então, pesquisou, colocou no caderno, infelizmente eu não tenho como quebrar a nota da prova para dar essas notinhas que eu gosto de dar. Mas no semestre que vem, se Deus quiser, vai ser tudo diferente, presencialmente. E na matéria de farmacologia vocês vão ver. Tudo que vocês fazem na sala, junto comigo, me entrega, vale um pontinho, vale um pontinho. Quando a gente chega na prova, a prova tá valendo 6, às vezes até 4 só, né? Mas aí é uma outra história, a gente conversa semestre que vem. Em relação a pedra na vesícula e pancreatite, caiu na P1. E esses conteúdos aqui agora, ó, é que vão cair na P2, tá? Então é nesses que eu quero que vocês foquem agora. Amém, Vitor. Deus te ouça, que seja assim, viu? Eu realmente estou esperando do fundo do meu coração que seja exatamente como você colocou. Que até o final das férias, que é julho, acabe essa quarentena e a gente possa voltar para a sala de aula e tudo melhore, né? Que a gente que acompanha um pouquinho pelo hospital sabe mais ou menos como é que tá. Mas vamos ter confiança em Deus, senão a gente fica muito desanimado, né? Não é essa a intenção, certo? O que é imunologia? Imunologia é a mesma coisa de imunidade? Sim ou não? Cadê a turminha que gosta de participar? Imunologia é a mesma coisa que imunidade? Sim, não. Bianca acha que sim. Legal, o Vitor já colocou a definição. Imunologia é o estudo da imunidade. Bacana. E a imunidade é o quê? As definições, quando a gente fala de prova dissertativa, o que é prova dissertativa? Que a gente vai escrever, né? É uma coisa, porque cada um coloca o que pensa mais ou menos, e às vezes dá para dar aquela enroladinha na resposta. Quando ela é alternativa, quando eu tenho que colocar xizinho, né, escolher uma única opção, tem que tomar cuidado. Uma pequena palavra muda tudo. Uma vírgula muda o sentido da frase, tá? Claro, fui eu que fiz as questões de saúde do adulto e do idoso. A maioria. Tem só 3 unidades que não fui eu, mas fui eu que fiz as questões. A apostila, metade. Metade eu fiz, metade outro professor fez. Mas as questões fui euzinha que fiz. Então, cuidado com as definições, tá? Para vocês não se confundirem. Para facilitar essa parte, vou mostrar uma parte da apostila, que é para vocês estudarem. Aqui, ó. Imunologia. Deixa eu aumentar. Pronto. Olha só a definição, aí o Vitor já tinha falado, né? A área da biologia destinada ao estudo do sistema imunológico. Então, tudo que termina com logia, a gente já viu que é estudo, né? Biologia, estudo da vida e assim por diante. Imunidade. A palavra imunidade origina-se do latim immunes, que se refere a pessoas protegidas ou beneficiadas em relação às demais. É a capacidade do organismo de reconhecer substâncias consideradas estranhas e promover uma resposta contra elas, tentando eliminá-las. Então, entendam, né? Aqui a gente está discutindo de forma generalizada. Então, imunidade, sistema imunológico, a imunologia estuda a imunidade. A imunidade é a capacidade que a gente tem, o nosso organismo tem, de reconhecer, eu acho interessante aqui, ó, reconhecer substâncias consideradas estranhas. Consideradas por quem? Pelas próprias células de defesa e o nosso próprio organismo. Por que eu gosto de reforçar isso? É bom sempre estudar, se a gente está estudando, vai estudar patologias, é bom sempre a gente lembrar que existem os tipos de doenças, pelo menos os mais comuns que existem daquele sistema
que a gente está discutindo. E lembra que existem doenças autoimunes? A autoimune vai fazer o contrário. Em vez de ela ir lá identificar uma bactéria, um fungo, um vírus, ela identifica as células do nosso corpo como se fosse um agressor. E o sistema imunológico dessa pessoa começa a matar as células do próprio corpo. E, às vezes, as próprias células de defesa. Então, a célula de defesa se vira contra as células de defesa e começam a brigar. Então, eu gosto sempre de fazer a analogia, não tem como, sempre vou gostar de fazer a analogia com um país. Então, imagina o país. Pode imaginar o Brasil, o país que você quiser, um país. Ele tem o seu sistema de defesa, ok? E, resumidamente, ele tem a aeronáutica, marinha, exército e as polícias, militar, civil, federal. Aqui eu não vou discutir se há ou não há corrupção, quanto que tem, isso não é importante para a nossa matéria agora, tá? Isso é uma discussão sociológica que a gente pode levar em outro momento. Agora não faz o menor sentido, só para vocês entenderem. Isso, Kátia, isso, é isso mesmo. Ó, gostei, Vitor participou, quem mais aqui em cima? Kátia, Fábio, Bianca. Não se esqueçam, gente, que aquilo que eu falei lá atrás, viu? Participação na aula, participação nas enquetes, nos negócios que a gente faz, redes sociais que vocês fazem, marcam a gente. Tudo isso eu tenho anotado, cada sala, quem tem participado mais, e vai ter aquela premiação. Eu falei, eu prometi, não prometi? Promessa é dívida, nem que seja quando voltar de estudo, né, para ganhar lá aquele livro e o curso, tá? Exatamente. Prometido, promessa para mim é dívida. Então, vamos torcer para voltar logo para eu poder pagar minha dívida, né? Então, eu tô aqui, ó. Não, tranquilo, Kátia. Tranquilo. É que tem gente que não é muito de falar na aula, mas posta lá que tá fazendo, né? Não que eu vou colocar isso como critério. Mas, por exemplo, você participa aqui, tem que participar de alguma forma. Tá? Ou aqui, ou lá, em algum lugar. Se não participar, às vezes passa despercebido. Eu esqueci de mandar no grupo, mas existe um desenho japonês na Netflix chamado Cells at Work. E fala muito sobre reação do corpo a patologias. No Netflix, é isso, Vitor? Cells at Work. Gente, é muito legal esses filmes e esses vídeos, esses documentários. Eu já falei do Osmose Jones para vocês? É muito bom, muito bom. É filme realmente que ajuda. Legal. Eu já até anotei aqui para eu não esquecer também, o Vitor. Prefiro 1000 vezes ver uma coisa educativa assim do que uma bobagem, né? Antes, alguns anos atrás, eu adorava ver Fantástico. Agora não tenho a menor condição de ficar ouvindo besteira. Opa, peraí que a gente estava... O que vocês estão vendo é a apostila, certo? Aí na tela de vocês? Tá. Perfeito. Então, o que eu preciso que vocês entendam, né? Assistam depois esse que o Vitor passou. Eu não assisti ainda, mas se o Vitor falou que é bom, a gente depois assiste, tá? Mas... às vezes, não precisa, é diferente de parar para ter uma aula. Quando a gente para ter uma aula, o certo é pegar o computador, o celular, sentar, pegar o caderno e assistir a aula, senão você não consegue absorver nada. Um filme, não. Filme, documentário, às vezes você dá o play, vai fazer comida, vai resolver alguma coisa, vai fazer uma faxina, e aí você consegue ir absorvendo aos pouquinhos, né? Aquilo vai entrando aos pouquinhos na sua cabeça e você vai aprendendo. Já passei várias dicas sobre isso, tá? Obrigada, Vitor. Do Osmose Jones também, se vocês conseguirem do Osmose Jones, tá? Mas só para finalizar aí o exemplo, para quando a gente voltar do intervalo, eu poder dar continuidade. Então, pensa um país. Eu vou colocar aqui, ó, Osmose Jones. Os alunos dos outros semestres conseguiram achar, acho que no YouTube. Ele é um pouquinho antigo também, mais infantilizado, porque é um desenho misturado com filme, mas mostra o interior do organismo, né, e as reações, é muito bacana, explica a flatulência, né, explica o pum, explica o arroto, explica a espinha, é muito legal. Para criança adora, né, e a gente aprende. Bom, então imagina esse país. No país,
tem todas essas defesas. E mesmo assim, você tem pessoas tentando entrar com droga, enfim, né? Fugitivo da justiça e tal. Não sei se vocês já viram, tem um programa também nesses canais fechados que se chama Aeroporto. E esse programa, ele mostra o trabalho da Polícia Federal, da alfândega, tentando filtrar aí pessoas com produtos ilegais, drogas, né? E é bem, enfim, é um trabalho bem criterioso e é bom porque protege a gente, né? Então, esse programa mostra como nós, cidadãos, estamos protegidos por aquela polícia. Isso é muito bom. Então, pessoas que tentam entrar com drogas colocadas nos orifícios do corpo, né? Escondido na mala, disfarçado de descolorante de cabelo. Então, a polícia, gente, de novo, de modo geral, tá? Pela essência do que é. Pode ter uma coisa ou outra errada? Isso é outra história. Mas a polícia e as forças armadas, elas são feitas para proteger. Imagina um país que você elimina a marinha, a aeronáutica, o exército e as polícias. Elimina, acabou. Do dia para a noite desapareceu. O que vai acontecer nesse país? Anarquia total, caos. O Fábio colocou ali. Fábio, Vitor, caos. Anarquia total. Os bandidos de fora, os criminosos de fora vão entrar, porque agora não tem mais limite. Os bandidos de dentro vão tomar conta de tudo e vai virar... também não gosto nem de pensar, né? Imagina isso no corpo. Então, as nossas células de defesa funcionam como exército, marinha, aeronáutica, só que do nosso corpo. Nosso tempo acabou e a gente tem que voltar às 11h15. Então, grava aí o que eu acabei de falar, tá bom? Guarda essa parte. Imagina um país sem defesa nenhuma, é um corpo sem defesa nenhuma. E pode acontecer no nosso corpo de a defesa se voltar contra a própria defesa. Então, é só imaginar, por exemplo, dentro de um mesmo país, a aeronáutica entrando em guerra com a marinha, por exemplo, e eles começam a brigar. Obviamente, esse sistema